Três palavras, usadas centenas de vezes na Bíblia, repetidas em salmos, profecias, cartas e evangelhos. Pecado, transgressão, iniquidade. A maioria dos cristãos lê essas três palavras como se fossem a mesma coisa com nomes diferentes. Usa uma pela outra sem pensar. Trata como sinônimos exatos. Mas se fossem a mesma coisa, por que o próprio Deus usou três termos distintos ao longo de toda a Escritura? Salmo 32, versículo 5. Davi escreveu: Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse eu: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Três palavras, na mesma frase: pecado, iniquidade, transgressão. Se fossem idênticas, Davi estaria se repetindo à toa. Mas Davi não era redundante. Ele estava descrevendo três camadas diferentes do mesmo problema, três profundidades da condição humana diante de um Deus santo. E quando você entende essas três camadas, duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, você enxerga a gravidade real daquilo que vive dentro de cada ser humano. E segundo, você entende a profundidade absurda do que Cristo fez na cruz para tratar cada uma delas. Vamos à primeira palavra: pecado. No hebraico do Antigo Testamento, o termo principal é chatá. No grego do Novo Testamento, é hamartia. E as duas palavras carregam a mesma imagem original: errar o alvo. Falhar em acertar o ponto central. Desviar do padrão. Imagina um arqueiro. Ele mira no centro do alvo, puxa a corda, lança a flecha, mas ela desvia, passa ao lado, não acerta onde deveria acertar. Isso é chatá. Isso é hamartia. Isso é pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos ficaram abaixo do padrão. Todos erraram o alvo da glória de Deus. Não apenas os piores. Não apenas os mais visíveis. Todos. E aqui está o que muita gente não percebe. Pecado não é apenas quando você faz algo horrível. Pecado é toda vez que você fica abaixo do padrão de Deus. Pode ser uma atitude, pode ser uma palavra, pode ser um pensamento, pode ser uma omissão. Tiago capítulo 4, versículo 17 é muito claro. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ou seja, pecado não é apenas fazer o errado, é também deixar de fazer o certo. Não precisa ser um ato escancarado. Basta a flecha desviar. E tem mais. No Antigo Testamento, Deus instituiu sacrifícios até para pecados não intencionais. Números capítulo 15, versículo 27. Isso mostra que pecado não depende da sua intenção. Mesmo quando você não queria errar, o desvio aconteceu. A flecha saiu torta mesmo quando você mirou com cuidado. Porque o problema é mais profundo do que intenção. É natureza. Paulo descreveu isso com uma honestidade que corta. Romanos capítulo 7, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Ele queria acertar, mirava no alvo, mas a flecha desviava, não por falta de vontade, por causa da natureza pecaminosa que habita em cada ser humano desde a queda de Adão. O pecado, então, é o termo mais abrangente. É o guarda-chuva debaixo do qual tudo se encaixa. É a condição geral de ficar aquém da glória de Deus. Mas dentro desse guarda-chuva, existem duas outras realidades que precisam ser entendidas separadamente. Porque nem todo desvio do alvo é igual. A segunda palavra é transgressão. No hebraico, pesha. No grego do Novo Testamento, parabases. E o significado é diferente de pecado num ponto muito importante. Enquanto o pecado é errar o alvo, transgressão é cruzar a linha. É ultrapassar o limite que foi estabelecido. A imagem muda completamente. Não é mais uma flecha que desviou. É um pé que cruzou uma cerca, deliberadamente, conscientemente.
sabendo que a cerca estava ali. Transgressão é o pecado presunçoso. É quando você sabe que algo é errado e escolhe fazer mesmo assim. É quando o limite está claro, a palavra já mostrou, a consciência já alertou, e ainda assim você decide passar por cima. Deus coloca uma cerca e diz: não passe daqui. Pecado é tropeçar perto da cerca por fraqueza. Transgressão é olhar para a cerca, saber exatamente o que ela significa e escolher pular por cima. Adão e Eva no Éden fizeram exatamente isso. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Deus foi específico: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. O limite estava posto, a cerca estava visível, as consequências foram explicadas, e eles cruzaram, não por ignorância, por decisão. Romanos capítulo 5, versículo 14 usa especificamente a palavra transgressão quando fala de Adão. Não usa o termo genérico para pecado. Usa o termo específico para quem cruzou um limite que conhecia. Sansão é outro exemplo poderoso. Ele era nazireu, separado para Deus desde o nascimento. As regras eram claras. Números capítulo 6. Não tocar em cadáver, não cortar o cabelo, não beber vinho. E Sansão, sabendo de cada uma dessas regras, quebrou todas. Tocou no leão morto em Juízes capítulo 14. Permitiu que seu cabelo fosse cortado em Juízes capítulo 16. Ele não errou por ignorância. Ele transgrediu por escolha. Pedro também transgrediu quando negou Jesus. Lucas capítulo 22. Ele sabia quem Jesus era. Tinha prometido que nunca o abandonaria. Tinha recebido aviso direto de que cairia. E quando chegou a hora, cruzou a linha. 3 vezes. Não por desconhecimento, por medo que se tornou decisão. E aqui é onde esse entendimento confronta de verdade, porque é fácil lidar com o pecado como fraqueza humana genérica. Eu sou fraco, eu erro, eu desvio. Tudo verdade. Mas transgressão é outra coisa. Transgressão é quando você para e se pergunta com honestidade: eu sabia que era errado e fiz mesmo assim? Aquela mentira que você contou sabendo que era mentira. Aquele limite que Deus deixou claro na palavra e que você cruzou com plena consciência. Aquele hábito que o Espírito Santo já mostrou que precisa parar e que você continua voltando por escolha. Aquela conversa que você sabia que não deveria ter tido. Aquela porta que você sabia que não deveria ter aberto. Isso não é mais só errar o alvo, é desafiar o limite. E a Bíblia trata isso com seriedade maior. Mas mesmo para a transgressão, existe perdão. Davi celebrou isso no Salmo 32, versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. A transgressão pode ser perdoada, mas precisa ser confessada com a honestidade que ela exige, não como fraquezinha genérica, como rebelião real contra um Deus santo. É nesse nível de honestidade que o perdão opera com poder total. Mateus capítulo 6, versículo 15, traz uma aplicação direta sobre transgressão nas relações humanas. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Nós cruzamos limites uns com os outros o tempo todo, em palavras, atitudes, omissões. E assim como precisamos de perdão pelas nossas transgressões, precisamos ser prontos em perdoar as transgressões dos outros. Agora vamos à terceira palavra, a mais profunda de todas: iniquidade. No hebraico, avon. Essa palavra não descreve uma ação, descreve uma condição. Não é sobre o que você fez, é sobre o que aconteceu dentro de você. É a torção interior, a deformação moral, o coração que se curvou para dentro de si mesmo e se desalinhou da santidade de Deus. Se pecado é a flecha que errou o alvo, e transgressão é o pé que cruzou a cerca, iniquidade é a deformação no braço do arqueiro que faz toda a flecha sair torta antes mesmo de ser lançada. É a raiz por trás do fruto, é a fonte por trás do rio. A palavra avon carrega a ideia de torcer, entortar, perverter.
É algo que se instalou na natureza do ser humano depois da queda e que afeta tudo. Pensamentos, desejos, inclinações, motivações. Até as boas intenções saem contaminadas por essa torção. Davi reconheceu isso no Salmo 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele não está culpando a mãe. Está reconhecendo que a condição já estava ali antes de qualquer ato consciente. A torção nasceu com ele, como nasce com todo ser humano. E a iniquidade tem uma característica que a torna ainda mais perigosa. Ela é premeditada quando se manifesta em ação. Miqueias capítulo 2, versículo 1. Ai daqueles que maquinam maldade e planejam o mal deitados na cama. Quando raia o dia, o executam, pois têm poder para isso. Planejam, deitados na cama, de noite. E quando amanhece, executam. Isso não é fraqueza momentânea. Isso é coração inclinado ao mal de forma calculada. Isso é iniquidade operando. O pecado de Davi com Batseba ilustra exatamente isso. 2 Samuel capítulo 11. Ele viu, desejou, mandou buscar, deitou com ela sabendo que era casada. E quando ela ficou grávida, não se arrependeu. Planejou a morte de Urias, usou o poder que tinha para encobrir. Cada passo foi calculado. Cada movimento foi intencional. Isso ultrapassou a transgressão. Isso foi iniquidade. E quando Natã confrontou Davi em 2 Samuel capítulo 12, o profeta não usou palavras suaves. Ele contou uma parábola que expôs a iniquidade do coração do rei. E só quando Davi se quebrou é que a restauração começou. No Salmo 51, a oração de arrependimento de Davi depois desse episódio, ele clama: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Repara que ele pede para ser lavado da iniquidade. Não apenas perdoado de atos, lavado da condição, da raiz, da torção interior. E Deus atende. Jeremias capítulo 33, versículo 8. Eu os purificarei de toda a iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades. Hebreus capítulo 8, versículo 12. Porque perdoarei a sua iniquidade, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus perdoa iniquidade. Deus trata iniquidade. Deus lava iniquidade. Mas existe um alerta sério que a Bíblia faz. A iniquidade não controlada, não confessada, não tratada, leva a um lugar muito perigoso. Leva a um coração cada vez mais endurecido, cada vez mais distante, cada vez menos sensível à voz de Deus. Romanos capítulo 1, versículos 28 a 32 descreve essa progressão em detalhes. A iniquidade acumulada leva a uma mente reprovada, afeições distorcidas, comportamentos que já nem provocam convicção. É como um copo sendo enchido gota a gota, e quando transborda, o coração já está tão endurecido que o arrependimento se torna humanamente impossível. Os filhos de Eli são exemplo bíblico disso. 1 Samuel capítulo 3, versículos 13 e 14. Eles viviam em iniquidade contínua. O pai sabia e não os restringiu. E Deus declarou que a iniquidade daquela casa não seria expiada com sacrifícios nem com ofertas. Não porque o poder de Deus tivesse limite, mas porque o coração deles já havia cruzado o ponto de retorno. Já não havia arrependimento. E é aqui que tudo se conecta com o que Jesus ensinou sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo em Mateus capítulo 12, versículo 32. O único pecado que Deus não pode perdoar é a rejeição final da ação do Espírito Santo, que leva ao arrependimento. Quando a iniquidade acumulada endurece o coração a ponto de rejeitar permanentemente o convite do Espírito, não existe mais caminho de volta. Não porque a graça acabou, mas porque o coração deixou de responder a ela. Agora vamos juntar tudo, porque separar essas três palavras não é exercício acadêmico, é revelação que muda a forma como você se examina diante de Deus. Pecado é o desvio, é a condição geral,
é errar o alvo da glória de Deus. Todo ser humano vive isso, diariamente, em pensamentos, palavras, ações e omissões. E o sangue de Jesus cobre cada desvio quando confessado com sinceridade. Transgressão é a rebelião consciente. É cruzar o limite que você conhecia. É mais grave que o desvio não intencional. Exige uma confissão mais profunda, uma honestidade mais crua. Não é dizer, eu errei de forma genérica. É dizer, eu sabia que era errado e fiz mesmo assim. E mesmo para isso, há perdão em Cristo. Pedro transgrediu e foi restaurado. Davi transgrediu e foi perdoado. Iniquidade é a raiz, é a torção do coração. É a condição interior que produz tanto os desvios quanto as rebeliões. E Deus não se contenta em aparar os frutos enquanto a raiz continua solta. Ele quer tratar a raiz. Por isso, Ezequiel 36 promete coração novo. Por isso, o Espírito Santo habita em nós. Por isso, a santificação é processo contínuo. Deus está endireitando o que foi entortado pela queda. E aqui está a parte mais profunda de tudo isso. Na cruz, Jesus tratou as 3 camadas. Isaías capítulo 53 é o texto mais completo sobre o que aconteceu no sacrifício de Cristo. E ele menciona as 3 categorias separadamente. Versículo 5. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Versículo 6. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 12. Ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Pecado, transgressão, iniquidade. Os 3 caíram sobre Jesus. Os 3 foram pagos. Os 3 foram tratados. A cruz não foi um trabalho parcial. Não foi superficial. Não tratou só os sintomas enquanto ignorava a doença. Cristo desceu às 3 camadas mais profundas do problema humano e trouxe solução completa para cada uma delas. É por isso que João capítulo 1, versículo 29 declara: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Romanos capítulo 5, versículo 18 completa: Assim como por uma só transgressão veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Uma transgressão trouxe condenação. Um ato de justiça trouxe justificação. O que Adão quebrou, Cristo restaurou. O que a queda deformou, a cruz começou a endireitar. O que a iniquidade torceu, o Espírito Santo está realinhando em todo o coração que se rende. E isso muda a forma como você ora agora, porque talvez até hoje sua confissão fosse genérica. Senhor, perdoa meus pecados. E tudo bem começar assim, mas agora você pode ir mais fundo. Pode dizer: Senhor, perdoa meus pecados, os desvios que cometi por fraqueza, as vezes que fiquei abaixo do teu padrão sem nem perceber. Pode dizer: Senhor, perdoa minhas transgressões, os limites que eu conhecia e cruzei mesmo assim, as decisões que tomei sabendo que eram erradas. E pode dizer: Senhor, trata a minha iniquidade, a raiz que produz o erro e a rebelião, a torção do meu coração que só tu podes endireitar. Me lava, me transforma, me dá um coração novo. Quando você ora assim, sua confissão ganha profundidade. Seu arrependimento alcança camadas que antes ficavam intocadas, e a obra de Cristo na sua vida se aprofunda de um jeito que a religião de superfície nunca vai produzir. Salmo 32, versículo 5 termina assim: E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Davi confessou as 3 camadas, e Deus perdoou, completamente, sem reservas, sem condições escondidas. Perdoou. E esse mesmo perdão está disponível para você agora, nesse exato momento. Não importa o tamanho do desvio, da rebelião ou da torção. O sangue de Jesus é suficiente. A cruz alcança, a graça cobre, e o Espírito Santo está pronto para começar o trabalho de restauração no seu interior.
Se essa verdade abriu os seus olhos, comenta aqui embaixo: eu creio no poder do sangue de Jesus. Se inscreve no canal e ativa o sino para continuar aprendendo a palavra com profundidade real. E compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender a diferença entre pecado, transgressão e iniquidade e o poder completo do que Cristo fez por cada uma delas. Que Deus perdoe seus pecados, cure suas transgressões e trate toda a iniquidade que ainda resiste no seu coração. Porque Ele é fiel. E o que Ele começou em você, Ele vai completar.